Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele permitir nos encontrarmos mais uma vez para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Mira Santos, que amanhã vai estar aniversariando. Também um alô especial para Maria de Jesus, que pede orações em seu favor. Um alô para Luciene Alcântara Fadini, que também pede orações. Rosenir Castro, ela está hoje também aniversariando. Genésio Mioto parabenizando Tainara, que está aniversariando hoje, e Joel, que vai aniversariar amanhã. Um alô especial para Norma, para Luiz, para Rosa Maria, Paula Pereira, Ana Maria e também Edil Vicente Pereira, Afrânio Arruda e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Estamos em tua presença e te agradecemos por esta oportunidade, te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que agora vamos ter estudando a tua palavra. Que teu Espírito Santo fale conosco, nos dê entendimento, acima de tudo, Pai, nos ajude a tomarmos uma decisão ao lado da verdade e possamos pôr em prática os ensinamentos que nós aprendemos em tua palavra. Abençoa Mira Santos, que vai aniversariar amanhã. Também queres abençoar Tainara, que está aniversariando hoje, o Joel, que vai aniversariar amanhã, Rosenir Coelho de Castro, que está aniversariando hoje. Abençoe também a Maria de Jesus, a Luciene Alcântara Fadini. Queres abençoar a Paula Pereira, Ana Maria, Rosa Maria, o Norma, Luiz, Edil Vicente Pereira, Afrânio Arruda e todos os demais que nos pedem orações, todos os que estudam conosco e que têm suas necessidades, suas lutas, os seus problemas, que tu dês vitórias a cada um conforme a tua santa vontade. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus porque estamos chegando ao final de mais um estudo desta semana. Fizemos juntos com vocês o estudo número 6 e vamos seguindo nesta nova etapa de estudo que estamos fazendo, falando sobre alusões, imagens e símbolos e como nós estudarmos profecias. Os símbolos que nós encontramos, especialmente no Antigo Testamento, apontavam para o que iria se cumprir no Novo Testamento. Essa semana nós falamos a respeito de sacrifícios, cordeiros, animais que eram sacrificados e simbolizavam Jesus que haveria de vir para morrer em lugar do ser humano. Porque somente quem não tinha pecado é que poderia pagar. Assim como o cordeirinho que era morto não tinha manchas, não tinha defeito, assim Jesus também. Ele não teve nenhum pecado, nenhuma mancha. E ele pôde dar a sua vida. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos tentados, mas ele venceu. E por ele ter vencido, ele então se entregou e ele morreu. E João, o apóstolo, que escreveu o livro do Apocalipse, ele viu um cordeiro que parecia que tinha sido morto, que está registrado em Apocalipse capítulo 5, no verso 6. Sim, Jesus, ele, segundo nos diz a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 13, verso 8, ele foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque foi decidido no concílio celestial de que se o ser humano que iria ser criado, se viesse a pecar, Jesus iria vir e dar a vida em lugar do ser humano. Então ele foi morto, entre aspas, antes da fundação do mundo. Já havia sido decidido. E é por isso que, quando Adão e Eva pecaram, Deus falou com Adão e Eva que ele enviaria o descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás, e o descendente da mulher é Jesus Cristo. O pecado é terrível. Nós, seres humanos, somos pecaminosos, a tal ponto que somente a morte de Jesus seria suficiente para resolver o problema do pecado. Se houvesse outra maneira de nos salvar, sem violar os princípios do governo de Deus, Deus teria feito. Mas não havia outra maneira de nos salvar. É somente através do sangue de Jesus que seria derramado. E todo aquele que cresce no Antigo Testamento, quando sacrificava um animal, que Jesus viria e pagaria o preço dos pecados, assim também nós hoje
depois que Jesus já veio, viveu e morreu, ressuscitou, nós cremos no sacrifício de Jesus, nós cremos no sangue do Cordeiro. Assim como o povo de Israel teve os primogênitos poupados da morte quando eles saíram do Egito, que foi a Páscoa, passagem, a libertação, a orientação de Deus era que cada família deveria matar um cordeiro de 1 ano sem defeito ou um cabrito e o sangue deste animal passado nas vergas das portas, nos umbrais e dos lados da porta. Quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, a casa que tinha aquele sangue, o anjo da morte não entraria e o primogênito seria poupado. Mas os que não fizeram o que Deus havia dito que fosse feito, perderam o primogênito. Foi uma mortandade terrível. Inclusive o filho de Faraó morreu e foi quando ele chamou Moisés e disse assim: olha, agora vocês vão embora, todos, crianças, velhos, animais, tudo, leva tudo. E, inclusive, os egípcios deram muitas joias, muitas coisas valiosas para que os israelitas levassem. Veja como Deus é poderoso, irmãos. Quando nós cremos nele, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós colocamos em prática em nossa vida o que Deus nos pede, nós somos protegidos, nós somos libertos, nós somos salvos. Infelizmente, muitas pessoas querem somente crer em Jesus, aceitá-lo e viver o resto da vida como se nada tivesse que mudar. Mas nós cremos que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que mudar de vida. E essa mudança, essa transformação, ela vem pelo poder do Espírito Santo trabalhando conosco, porque nós mesmos não temos forças para mudar. Somente quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, o Espírito Santo pode fazer essa obra de mudança. Jesus, então, ele quer também nos dar a vitória sobre o pecado, Jesus quer nos libertar e para isso nós precisamos também ser lavados e remidos no sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário. Isso é pela fé. Nós cremos, e se nós cremos e aceitamos, nós estamos sendo lavados e remidos no sangue de Jesus. E aí nós vamos viver uma vida nova com Cristo. Jesus, ele esteve no templo, o segundo templo que foi construído, porque o primeiro havia sido destruído, quando aquele templo que Salomão construiu, quando Babilônia invadiu, destruiu aquele primeiro templo, e agora o segundo templo. O segundo templo, ele foi construído por Neemias, também foi restaurado por Herodes. Não era tão suntuoso como o primeiro templo, mas o profeta Ageu disse que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. Por quê? Porque o próprio Deus esteve lá com eles. Jesus é Deus. E Jesus ali durante a sua infância, a partir dos 12 anos, quando ele começou a ir à festa da Páscoa, e ele discutia entre os doutores, os pais o perderam, e depois Jesus, então, sempre participando dessa festa da Páscoa, e claro, Jesus tinha claro na sua mente, nitidamente, que aquela festa da Páscoa, aqueles cordeiros que eram mortos lá na Páscoa, simbolizava ele, e ele iria morrer. E exatamente assim aconteceu. Quando se cumpriu a profecia de Daniel, Jesus, naquela metade daquela semana, ele se entregou para morrer em nosso lugar. É claro que ele foi julgado injustamente, condenado injustamente, crucificado injustamente, mas tudo isso já estava profetizado. E assim aconteceu. E Jesus, ele foi fiel aos princípios e ao propósito para o qual ele veio a este mundo. Ele foi fiel até a morte, se entregou e morreu para poder nos dar a salvação. Jesus, quando esteve presente então no templo, ele pôde dar testemunho da sua vida, ele pôde dar testemunho de como ele realmente havia vivido, tudo o que ele havia feito, as suas obras, os seus ensinos, tudo testemunhava de Jesus. E então, naquela sexta-feira da Páscoa, Jesus, o Cordeiro Pascal, ele se entregou e morreu em nosso lugar. Nós sabemos que Jesus, ele é Deus, ele criou
todas as coisas que nós vemos criadas, foram criadas por Jesus. Ele é o agente criador. Nós sabemos que Jesus, ele quer salvar a cada um de nós. O maior desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Mas, infelizmente, a maioria dos seres humanos não querem ouvir falar de Deus, não querem ter uma nova vida e nem pensam em viver a eternidade com Cristo. Nem pensam. Acham que nós somos ultrapassados, acham que nós somos caretas e nós estamos aí sendo controlados por outras pessoas, mas sabemos que a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira. E tudo que se cumpriu, que estava escrito no Antigo Testamento, agora também está se cumprindo o que está escrito no Novo Testamento, e especialmente a vinda do nosso Senhor Jesus. Vai acontecer muito em breve, e aí nós vamos estar sendo levados para viver e reinar com Cristo para todo sempre. Vale a pena, irmãos, nós nos humilharmos diante das mãos de Deus, nós pedirmos a Ele forças para continuarmos, para prosseguirmos. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas pela graça de Jesus nós estaremos com Ele nos céus. Ninguém vai para os céus por méritos próprios, porque foi bom, porque fez isso, fez aquilo, não. Seremos salvos, estaremos para sempre com Jesus, pelos méritos dele, pelo que ele fez. E a nossa obediência às coisas boas que fazemos é porque é o Espírito Santo que trabalha em nós para que façamos essas coisas e não é por nós mesmos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a confiarmos na palavra de Deus e colocá-la em prática. Tudo isso que nós aprendemos nos nossos estudos. Lembrando a vocês que estão se falando muito na construção deste terceiro templo, cumprimento de profecias, mas não existe nada disso escrito na Bíblia, desse terceiro templo e cumprimento de profecia. Tudo que já devia ser feito, foi feito até quando Jesus deu a sua vida. A partir dali cessaram os sacrifícios, não há mais necessidade de sacrificar animais para ter a remissão dos pecados. É simplesmente crer pela fé no sacrifício de Jesus e viver com Ele no nosso dia a dia, fazendo aquilo que é de acordo com a vontade dEle. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia durante essa semana. Retornaremos no domingo, Deus assim nos permitindo, para dar sequência a esta série. E queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado. E lembramos que Jesus ele disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.